precisa se divertir, ele está trabalhando, está estressado, ele precisa ter vida íntima, e assim ele vai. E esse ser humano sente, percebe que ele já não é mais o mesmo, e agora ele chega e olha para Deus e percebe que ele se desconfigurou, e ele já não consegue mais se aproximar, e ele volta novamente, vira as costas, se desconfigura e vai se desconfigurando, vai se desconfigurando e vai se desconfigurando. Pega a tua Bíblia aí, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Amém? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, recebedor dos chefe dos recebedores dos impostos. Põe o dedinho aí. Zaqueu era judeu, e como judeu, todo judeu recebia todos os ensinamentos da Torá no início. Aprendia, era criado numa base religiosa, porque todo judeu é criado numa base religiosa. Então ele adentrava, ele conhecia de forma teórica a Deus. Mas aí Zaqueu encontra um bom emprego. Nesse emprego ele começa a trabalhar na Receita Federal de Israel. E aí ele começa a ter conhecidos, amigos políticos, amigos que facilitavam, amigos do poder. E aí no meio disso tudo ele começa a se enganjar e deixar tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia aprendido na sua vida. Ele deixa a tua história, ele deixa tudo aquilo que os seus pais haviam ensinado, aquilo que os rabinos haviam ensinado, e de repente ele dá atenção somente à sua vida profissional. E com o passar do tempo, porque quando nós temos fotos, nós conquistamos. E olha só como nós vivemos. A vida de Zaqueu não é diferente da nossa. A vida de Zaqueu não é diferente da nossa aqui no mundo contemporâneo, aonde nós também católicos, às vezes nós deixamos um ministério, um chamado, e nos envolvemos na nossa profissão, nos nossos estudos, na nossa faculdade, e abandonamos o chamado de Deus para vivermos somente a vida profissional. Olha só. E de repente, a gente vai se desconfigurando, vai se distanciando, porque o ser humano, ele é como uma esponja, onde ele chega, ele é contaminado pelo ambiente. E ali Zaqueu entra naquele trabalho, né, e de repente começa a ser contaminado pelo ambiente. E de repente, de pregador, de músico, ele diz assim: não, eu tenho medo. Eu fico com medo quando eu encontro um cara que era pregador do Evangelho, que era ministro de louvor, e fala assim: e aí, você está tocando na onde? Você está pregando na onde? Rapaz, eu estou fazendo doutorado, agora eu sou todo cara nessa vida. Você foi nessa, agora eu não fui, não deu essa vida. Não deu. Eu fico com medo disso. Porque a pessoa começa a viver só em protocolos. Ela começa a viver só para protocolos. E ela diz assim, ela se afasta e diz assim: irmão, vamos levar uma palavra comigo lá. Chega próximo. Estou me preparando. Eu fico com medo quando eu encontro alguém que está 20 anos no grupo de oração e fala assim: leva uma palavra para mim, para a gente na terça-feira lá. Eu não estou preparado. A pessoa entra numa empresa, 2 meses
20 anos, ela disse: eu não estou preparada ainda para isso. Sabe por quê? Porque é difícil quando você se impregna. É difícil de abandonar tudo isso. É difícil de abandonar uma vida toda para poder voltar a servir a Deus. Afinal de contas, a gente não fala, mas o que acontece é que a gente está com vergonha. A gente fala assim: como é que eu vou falar? O que ele sabe, ninguém está sabendo. O que ninguém sabe da minha vida, ele sabe de tudo. Não tem como. Se eu for lá pregar, alguém sabe de tudo. Então eu volto para trás. Eu volto para trás e passo a ter a minha vida normalizada. Aí isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era chefe dos recebedores de impostos, mas era judeu. Como todo bom judeu religioso. Todo bom judeu religioso. Eu fico com medo de católico também religioso, sabe? Às vezes eu fico com medo. Terço pendurado no retrovisor, terço na mão, leva a palavra para mim. Eu não estou preparado. Eu não estou preparada. É tão difícil abrir mão. Olha só como o mundo nos prende. Porque nós precisamos entender, querido, que a fé como dom espiritual, ela é semente, ela não é fruto, tá? Ah, Gilson, mas eu tenho muita fé, eu tenho muita fé em Deus. São Paulo vai dizer que os demônios também têm fé. Eles também acreditam que Deus existe. Eles também acreditam. Mas a palavra do Senhor nos dizer que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Se você estiver com fome, souber que tem comida na geladeira e você não comer, você não sacia a sua fome. Você ter fé e não praticar aquilo que a fé te leva a praticar, você não vai preencher o vazio existencial da sua alma. Ah, Gilson, eu acredito muito em Deus, mas eu estou preocupado. Eu acredito muito em Deus, mas eu estou meio fraco. Eu tenho muita fé, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. E porque a fé, como dom, ela é básica, ela é semente. A fé, para ser produtiva, ela precisa ser a fé de virtude, que é a base, é o lado B da fé. Porque a semente é lançada, precisa ser semeada, precisa ser cultivada, para que possa poder dar fruto. Aí surge a fé como virtude. A fé com exercício, a fé com obra, a fé com trabalho. Zaqueu tinha uma fé, ele acreditava, e de repente ele viveu aquilo tudo. E preste bem atenção, parece que eu encontro o Zaqueu quase toda semana na minha vida. Eu encontro pessoas que eu me inspirei um dia na sua pregação, na sua música. Você encontra aquela pessoa andando num belo carro, andando num carro de 200 mil reais, uma casa boa, em condomínio fechado, e você vai falar com a pessoa: a gente era jovem, nem deixamos mais novo. Meu Deus do céu, as coisas mudam. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Zaqueu estava podre de rico. Zaqueu tinha tudo aquilo que eu e você um dia sonhou, ou sonha ainda. Muito dinheiro na conta, uma casa boa, pessoas abajulando, tudo aquilo que eu e você, nossos filhos sonham materialmente. Aí eu pergunto para você: a riqueza é ruim? Não, mas a riqueza sem a presença de Deus não vale nada. É melhor o lixo com a presença de Deus do que a riqueza sem a presença dele. Está entendendo, querido? Zaqueu estava próspero. Para chegar ao chefe da Receita Federal, ele provavelmente tinha no mínimo mestrado, tinha se empenhado na academia. Porém, todo o empenho
tirou ele da presença de Deus, e ali estava ele com vazio existencial. Quantas vezes, querido, na nossa vida, a gente você olha para a geladeira, está cheia, você olha para o armário, está cheio, você olha para o carro que você sonhou há alguns anos comprar, você olha para a tua casa, está do jeito que você queria, mas você deita no travesseiro e você não consegue dormir, porque o vazio existencial está tomando conta de você. Aquele vazio que te incomoda, parece que está tudo bem. Na foto do Instagram, você tira foto, você faz selfie e é tudo bonito, mas depois que tira a maquiagem, você entra para dentro do chuveiro e você chora, porque você não sabe o que está acontecendo com você. Você não sabe o que está acontecendo. O Whindersson Nunes, um dia desse, dando uma entrevista, ele disse assim: as pessoas me perguntam, por quê? Por que eu estou com depressão, sendo que eu sou rico, sou famoso, tenho de tudo? Mas eu não sei. Ele disse: eu não sei porque eu me sinto assim. Quase levantei a mão, pergunta para mim. Fala para mim, fala comigo. Fala comigo. Esse vazio existencial, querido, que começa a acontecer na nossa vida, é porque nós desconfiguramos. E quando você sai da sua natureza, não tem como você viver bem. Já viu alguém aqui com um pé de maçã, cheio de maçã aqui em Dourados? Não tem. A natureza da maçã é clima frio. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você vê muito. Aqui em Dourados não. Que é manga, jabuticaba. É outra finalidade. Você entende? Você também não vai ver manga no Rio Grande do Sul, porque lá é frio, precisa de clima tropical. Quando nós saímos da nossa natureza, a natureza que nós somos criados, nós não vamos produzir frutos, nós não vamos nos sentir bem. Lembra do circo? Quando o circo tinha animais, você via um leão. Eu trabalhei no circo São Convite, tinha leão lá, o leão, o macaco entrava na cela, batia na cara do leão. Você não sabia se era dor, se era febre, se estava gemendo de fome, não sabia. Mas aquele leão, rei das selvas, perdeu a sua essência. Ele saiu da sua base natural, porque a base natural para o leão não é uma jaula, não é um circo, é a floresta da África. Lá ele reina, lá é o lugar dele, lá ele se sente bem, lá ele sai e fala assim: deixa comigo, que eu resolvo a parada. Ele urra, todo mundo baixa a cabeça, porque lá é o lugar dele. Mas quando ele vai pro circo, vem um gurizão, bate com um chicote, ele... Eita Deus! Já viu o peixe quando sai fora da água? Quem pesca sabe, você tira o peixe, o peixe nunca sabia a presença da água. O peixe, na sua natureza, ele não sabia que existia água, que existia fora da água. Ele só sabia que ele estava ali. De repente alguém joga uma visa, puxa ele e fala: mano, você está doido? Meu Deus, eu bem aqui, não vai se bater. Porque tira ele da natureza. Aí você tira a física, você fala: deve ser um anzol que está machucando a boquinha dele. Você tira, coloca ele num bacio, ele fala: tira daqui, cara, não é meu lugar. A natureza sabe qual é o lugar dela, mas nós, seres humanos, por conta do livre-arbítrio, nós temos dificuldade de saber qual é o nosso lugar. Aí sentimos esse vazio existencial. Presta atenção. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Ei, deixa eu falar um negócio para você, querido. É interessante que por mais que a gente não consiga compreender de forma consciente, por mais que a gente esteja mergulhado em uma vida fora da nossa, porque existe uma concepção muito errada, que as pessoas acham que estar no pecado é simplesmente viver na prostituição, no alcoolismo ou nas drogas. Não,
simples. Tem momento que você não está bebendo, você não está fumando, não está se prostituindo, mas está longe da presença de Deus. E de repente, aquele vazio existencial, aquele vazio que incomoda, aquilo que você já tomou todo quanto é tipo de medicamento, não supriu a necessidade. Não supriu. Aí de repente, olha só, como é interessante. Aí aquele vazio existencial faz com que você, de forma inconsciente, se abrigue, você se aproxima de Deus. E você percebe que aquilo é bom. Você percebe. Mas por conta de que agora você está desconfigurado, você não tem coragem de olhar, você olha meio de rabo de olho. Não posso não. E fica ali de lado. Sente aquela presença. Dá para tocar aleluia mais uma vez? A primeira? Isso, a primeira. Só mais uma vez. Tá bom. Feche seus olhos e sente a presença. Mais uma vez. É isso aqui que ele sente, ó. Quando você chega na presença do Senhor.